Olá, aprendizes do vinho! Tudo bem com vocês? Voltamos com mais um vídeo aqui no canal e hoje o Aprendi com Vinho atravessou fronteiras. A entrevistada de hoje é uma convidada super especial, diretamente lá da Argentina, a Flor Franchi. Acompanhe o vídeo que essa entrevista vai ser maravilhosa. Aqui no Brasil, quando pensamos nos argentinos, lembramos logo que eles bebem muito chimarrão. Porém, lá, o vinho é tão emblemático quanto o chimarrão, ou então o mate. A Argentina é o sexto maior produtor de vinhos no mundo. Produz vinhos oficialmente desde 1551 e possui também uma data comemorativa ao vinho. No dia 24 de novembro é comemorado o Dia del Vino, bebida nacional. E desde 2010, esse dia tem um decreto presidencial que define o vinho como bebida nacional argentina. Para os argentinos, uma janta ou então um almoço em família e até um assado argentino é sempre servido com vinho. Podemos dizer que essa tradição iniciou na segunda metade do século XIX, com a imigração europeia, principalmente de países como a Itália e a Espanha. E hoje em dia, o argentino bebe em média 27 litros de vinho por ano. E além disso, a Argentina foi o nono país que mais consumiu a bebida, que seria o vinho, em 2021, o que chega a um total de 9,4 milhões de hectolitros. E para que possamos comparar o papel do vinho na cultura argentina, sendo o Brasil um país com uma população 4 vezes maior, o consumo do nosso país, em 2021, foi apenas de 4,3 milhões de hectolitros. Gostou de saber essas curiosidades sobre o consumo de vinho na Argentina? Segue aqui assistindo a entrevista com a Flor, que ela vai contar a sua história com a bebida e também os costumes argentinos com o vinho. Oi, Flor! Estou muito feliz de te receber aqui no nosso canal. É um prazer que você tenha aceitado o nosso convite. A gente já fez aqui uma introdução sobre você, sobre a Argentina, falando um pouco sobre os vinhos. E a gente gostaria muito que você fizesse uma breve apresentação, contando um pouco sobre você, quem é a Flor, com o que você trabalha, qual é a sua formação acadêmica, para a gente contar para o pessoal aqui do Aprendi com Vinho. Oi, eu estou muito obrigada que vocês me convidaram hoje. Eu sou Flor e eu me defino como uma artista e um personagem full-time. E também eu sou engenheira numa petroleira no tempo livre. Eu devo ganhar o pão de cada dia. Eu sou engenheira industrial, eu trabalho como especialista em meio ambiente na Raízen, e aqui na Argentina tem uma licença da marca Shell, das lojas de gasolina. Que bacana, Flor! A gente vê muito nas suas redes sociais que você é super ligada à dança, você também é artista, né? Que você ama dançar. E a gente vê que você tem uma veia artística muito forte. A gente gostaria muito de saber um pouco sobre a sua paixão, além da engenharia, né? Do seu tempo. O que você faz aí no seu tempo livre com a música, com a dança, com o seu lado artístico? Eu adoro a dança. Ontem foi o dia da dança, então feliz dia para mim e para todos os dançarinos que se diz em português. Aqui fala dançarinos também. Dançarinos, então, feliz dia para todos. Quando eu me graduei na universidade de engenheira, eu achei que eu precisava de uma vida artística, porque toda a minha formação era super técnica, super estruturada. Então, é que eu comecei a estudar dança. E depois eu descobri que o que mais gostava no mundo era a comédia musical, e que é dançar, cantar e atuar. Então, eu comecei o caminho interminável de estudar essas disciplinas. Eu tive a sorte de ter tomado aulas no Broadway Dance Center, que fica em Nova York. Então, eu adoro este caminho, eu adoro a dança e é uma formação contínua. Eu acho que nunca se termina. Que legal. E acabou que se tornou uma paixão para você realmente, né? Você foi se descobrir numa outra área e virou a sua paixão. Aposto que você ama mais a dança do que a engenharia, não ama? Eu acho que sim, por isso que eu digo que eu sou artista e eu trabalho de engenheira no tempo livre. Que legal. Muito legal, Flor. Adorei saber sobre a sua veia artística e saber que no seu tempo livre você é a engenheira.
mas a gente quer saber agora como que você conheceu o Aprendi com Vinho, como você chegou até a gente. Bem, eu conheci o Leonom nessa viagem que eu contei a você a Nova York, porque nós estivemos no mesmo hostel. Então, seguindo ele nas redes, é que eu conheci a Aprendi com Vinhos e eu me somei ao Clube de Fãs de Milena. Eu adoro o canal de YouTube. Nossa fã número 1 já, então. Outro ponto que a gente queria falar, Flor, queria que você contasse pra gente, é que você é argentina, mas é descendente de italiano. Então, qual é a sua relação pessoal com o vinho? A relação tanto sua quanto da sua família? O que que vocês, quais são as suas origens em relação ao vinho? Bem, isso é uma muito boa pergunta, porque é super interessante, porque a minha relação com o vinho não vem de Itália, mas tem uma conexão familiar. Eu vou contar um pouquinho de história para vocês. A minha avó e os seus irmãos eram revendedores de vinho. Eles compravam o vinho, o vinho a granel, nas bodegas de Mendoza, e logo eles fracionavam e engarrafavam e comercializavam nos restaurantes, nas lojas de alimentos, etc. Eu tenho falado desse tema com o meu pai, eu perguntei a ele como era o vinho da avó. E ele me disse que o vinho não era bom, não, era um vinho, como vocês dizem, esquisito, podemos dizer. Era um vinho que se conhece como vinho de mesa. Nós temos os vinhos finos e os vinhos de mesa. Bem, eu mais bem diria para você que este era um vinho de tábua, não chegava a vinho de mesa. Não era bom. Mas nessa época, o vinho era tomado por todas as famílias argentinas, as ricas e as pobres. A qualidade não era tão importante porque o vinho era a bebida de todos os dias. O consumo médio era de 70 litros per capita ao ano. Era muito. A moda era comprar o vinho em garrafas super, super grandes, 5 litros aproximadamente. Na Argentina, nós dizemos damajuanas. Eu acho que em português é garrafão. É. E era a bebida que se tomava no almoço, no jantar, todos os dias. O negócio era muito próspero, mas no ano 1974, aqui na Argentina, surge a lei de fracionamento em origem. Então, vocês não podiam trazer o vinho a Buenos Aires. Tinham que fracionar e engarrafar onde ficava o centro produtor, por exemplo, em Mendoza. Então, em poucas palavras para você, o negócio cagou, definitivamente, ao igual que muitos outros que faziam o mesmo trabalho. E começou o colapso para eles e terminaram fechando as portas. Mas o vinho já tinha, o consumo de vinho na Argentina já tinha começado a baixar, incluso antes desta lei, sim, porque as pessoas já tornavam-se a outras bebidas, como refrigerantes, cervejas. Então, não foi tudo culpa da lei de fracionamento na origem. Mas para eles, ao menos, é que foi o fim do negócio familiar. É uma história interessante, mas que no fim teve um final triste, né? Mas o legal é que, querendo ou não, você teve essa ligação, né? Eu acho que o final é feliz, porque o vinho era mau, então... Se for ver, né? E você falou sobre a questão do vinho de mesa. Aqui pra gente, o vinho de mesa não é caracterizado, não é qualificado, né, como um vinho de qualidade ruim. É só, o pessoal diferencia bastante pelo tipo de uva que é feito, né? Os vinhos de mesa aqui no Brasil costumam ser feitos com uvas que as pessoas consomem in natura. E o vinho fino com as uvas das variedades finas, né? Seria a diferença. Mas, obviamente, a qualidade vai ser diferente, né? Porque as uvas finas são bem melhores, né? E você sempre gostou de vinho, Flor? Ou você passou a gostar de vinho depois de uma situação específica? Conta aí pra gente. Não, você sabe que eu não gostava do vinho. Ao princípio, quando eu comecei a tomar alguma bebida com álcool, eu não gostava do vinho. É, eu preferia alguma bebida com mais açúcar, mais doce. É, mas eu trabalhava, antes de trabalhar na Raízen, eu trabalhava numa fábrica. E os meus colegas, que eram mais velhos que eu,
nós solíamos juntar na casa de uma das meninas e fazíamos churrasco. E o churrasco aqui na Argentina se come com vinho. Então eles compravam vinho e eu não tinha outra coisa que tomar mais que vinho. E aí é que eu aprendi e eu comecei a beber e eu comecei a gostar. E eu não pude deixá-lo mais. Eu acho que é um caminho que só se vai à frente. E eu adoro vinho. Hoje eu adoro vinho e comecei nessa época. Legal, bom que você tem amigos que te influenciaram para o bem, né? Te trouxeram bons costumes aí. Sim, eles me iniciaram, sim. E tem algum estilo de vinho que você prefere? Sim. Eu prefiro o Cabernet Franc. Incluso o meu nome artístico é Flor Franchi. É um pouquinho porque o meu sobrenome é Franchelli, que é italiano, mas eu acho também que é um pouquinho porque eu gosto muito dessa variedade do Cabernet Franc. Bom que quando eu for te dar um presente, eu já sei qual vinho que eu vou te dar, para você já guardar no coração o seu vinho preferido. Bem, esse foi o meu início ao mundo do vinho, mas eu quero saber, eu vou fazer uma pergunta para você, eu quero saber quando foi o início ao mundo do vinho de Leonão, porque eu me lembro que em 2019, quando nós conhecemos aí em Nova York, ele não tomava vinho, então o que aconteceu no meio? Fala aí, você aí por detrás das câmeras. Depois disso, a Milena começou a estudar, né? Eu não tinha realmente, a gente lá no Rio, a gente não tem muita cultura de beber vinho. E a Milena começou a estudar em 2020 e foi a 2019. partir de 2020 que eu comecei a ter algum contato com o mundo do vinho. E outra coisa também que eu descobri depois de 2020 foi o vinho branco e o espumante. Porque eu não sabia nada de vinho, eu via vinho branco no supermercado, mas eu não tinha cultura nenhuma de beber vinho nenhum, muito menos o vinho branco. E o espumante é aquele vinho que a gente estoura numa celebração, né? Então, depois que eu comecei a aprender sobre vinho, eu aprendi a gostar do vinho branco, a gostar do espumante, o vinho rosé, que eu não conhecia. E foi com o vinho branco que eu comecei a beber, basicamente. Ah, mira. E eu também não tinha o costume de consumir vinho antes de começar a faculdade, era assim, muito raro. Eu vou contar uma curiosidade que nessa viagem com o Leonão, que ele não tomava vinho nessa época, eu quero deixar bem claro que nessa época ele não tomava vinho. Nós falamos muito sobre as diferenças linguísticas das palavras copo, taça e que em espanhol são vaso e copo, por exemplo. E taça para nós é copa. E taça em espanhol para vocês é caneca. Então era todo um problema para poder comunicar essas palavrinhas relacionadas com o vinho. Foi muito engraçado. E bom que você deve ter influenciado ele também a entrar no mundo do vinho, né? Com todas essas Sim. curiosidades. Eu acho que ele foi a primeira pessoa que no Central Park conheceu a diferença entre copo, vaso e taça. Mais específico impossível, né? E tem alguma coisa que te chama mais atenção no mundo do vinho? Sim, o que mais me chama a atenção é que se trata de um mundo cheio de química, de controle das condições do processo, da temperatura, etc. Mas, a fim de contas, aqui decide se vai ficar uma boa produção é a natureza. Então, as características da terra, das chuvas, da temperatura desse ano, a altura, elas definem o perfil do vinho. E essa fusão entre a improvisação e o técnico, o controle do processo, é o que eu mais gosto dele. Porque, no fundo, isso é o que me representa. Eu sou um pouquinho artista e um pouquinho engenheira. Então, eu acho essa conexão especial com o vinho. Isso é muito real, porque a gente vê isso na prática, literalmente, como depende muito da pessoa que está fazendo o vinho, mas para ter aquela uva boa precisa muito
da natureza agindo a favor, né? E com certeza isso é muito interessante, o seu ponto de vista. Agora, temos como uma moda de vinhos que tem pouca intervenção. Eu não sei qual a sua opinião ao respeito, se você gosta desses vinhos ou não, com pouca intervenção da mão do homem, então, com um processo mais livre. Você gosta desse tipo de Minha opinião vinho? é assim, é o gosto, né? Eu não tenho nada contra, eu gosto de provar estilos diferentes. A, a maioria das vinícolas, quando fazem alguma intervenção é para prezar a qualidade, né? Mas existem algumas vinícolas que fazem tantas intervenções que acaba que descaracteriza o vinho. A gente provou um vinho, que eu não vou falar o nome do produtor, mas era um vinho com 4 diferentes variedades de uva, um vinho rosé, mas aquele vinho não tinha, eram uvas que eram para ser aromáticas, que eram para trazer qualidade àquele vinho, mas era um vinho que não tinha cheiro de nada, não tinha sabor de nada. E a cor rosé dele era um rosé assim que dava para ver que chegou naquele tom por muita intervenção. Então, é legal as intervenções que são feitas, mas tem um limite, né? E com certeza esse estilo de vinho que não, sem intervenções, também tem as suas qualidades, e são muito interessantes. Então, eu acho que vai muito do gosto e de provar coisas novas, né? Sim, eu acho mesmo. Eu não conhecia esse mundo. Eu estou começando a conhecer os vinhos com pouca intervenção. É, ao menos os que eu experimentei numa cata que eu fui faz 2 semanas atrás, eu gostei. Não todas as variedades. Eu não gostei de todas as variedades desse vinho, mas algumas eu achei muito interessante. Mas eu vou continuar experimentando, porque acho que eu tenho que também experimentar coisas novas ou jeitos diferentes de fazer a produção. Isso que o que faz mais rico este conhecimento dos vinhos, obviamente. Conhecer outras temos muitos jeitos de fazê-lo, com madeira, sem madeira. É, então, eu acho que é muito interessante. Eu vou continuar nesse processo. Isso é muito legal, né? Entender como funciona. As leveduras, normalmente, desses estilos de vinho são as próprias leveduras da uva, não são adicionadas leveduras comerciais, né, que o pessoal fala. E por você ter esse interesse aí na produção do vinho, você já fez algum curso na área? Se não fez, você pretende estudar mais sobre o vinho e sobre a sua produção? Sim, eu fiz um curso curto num bar em Palermo que se chama Trova. Era um curso que era mesmo uma introdução ao mundo do vinho, que eram 6 aulas, mas eu aprendi muito. Eu acho que eu aprendi muito, eu realmente pude fazer muitas perguntas. O professor é sommelier, então Alejandro se chama, super legal, ele me respondeu todas as minhas dúvidas. Eu aprendi aí como o básico, e depois eu gostei tanto que eu fui a Mendoza para as minhas férias, e eu achei espetacular. A minha intenção é fazer um curso mais formal, mais específico do vinho. Eu sei que em algum momento da minha vida eu vou fazer a carreira de sommelier, eu estou segura que eu vou fazer. Agora, neste momento, eu tenho que terminar a faculdade, que estou fazendo uma pós-graduação, mas depois disso, que eu termino em julho, eu vou começar a averiguar para fazer a carreira de sommelier, porque eu acho que é super interessante e que tenho muito, muito para aprender. Acho que é uma formação também interminável como a dança. Sempre você pode experimentar coisas novas. Com certeza, o estudo do vinho, né, assim como a dança, é uma arte, né? São sempre coisas novas, surgindo tecnologias, sempre descobrindo alguma coisa diferente, assim como a sua dança, né? Que você sempre vai aprendendo alguma coisa nova. E eu mesmo. E o que eu gosto também do mundo do vinho é que também como que introduz ao mundo da comida, um mundo mais foodie, e nós estávamos também conversando que tem como
uma relação, por exemplo, com o mundo do café, do chá, das infusões, como que uma pessoa também pode abrir a sua cabeça e começar a compreender outros processos também, de outras bebidas. Eu acho que é super interessante tudo que está relacionado com o vinho também. Sim, eu até falo, tocando nesse assunto do café, eu até falo que depois que eu aprendi sobre o vinho, a entender aromas, sabores e tudo mais, eu fiquei mais fresca para café, tipo, mais cheia de frescura. Porque a gente passa a entender melhor como são formados os aromas e eu não consigo mais tomar qualquer tipo de café que me incomoda. Tem uns que eu, ai, não, esse cheiro não tá agradável, ou algo do tipo. E é bem assim mesmo, a gente vai até a questão da gastronomia, né? A enogastronomia, que é harmonizar os vinhos e as comidas. Nossa, pra mim é a área que eu sou mais apaixonada no vinho. É uma área que eu tenho muita vontade de me especializar. Acho muito interessante. Super. Super. E outra pergunta que eu queria te fazer é que há algum tempo atrás você marcou o Aprendi com Vinho lá no seu Instagram, contando que você provou a harmonização de churrasco com espumante. E sobre a harmonização, a gente sempre ouviu falar aqui sobre a clássica harmonização do argentino, que seria de comer churrasco tomando um Malbec. Essa harmonização é realmente bem clássica por aí? E existe alguma outra harmonização que você goste e faça sempre? Sim, essa harmonização é super clássica na Argentina. O churrasco com o Cabernet Sauvignon em geral, é o que se toma, ou com Malbec. Aqui nós comemos o churrasco com vinho e a pizza com cerveja. É o contrário do que vocês fazem no Brasil. Mas entre nós, eu prefiro a sua combinação que a nossa. Eu acho que é melhor. Quando eu provei a harmonização de espumante com churrasco que vocês sugeriam no Instagram, eu me dei conta que isso é o correto. Para mim, foi esta expressão. Foi o correto. Tem que ser assim, porque as bolhas são melhores para limpar o paladar da gordura da carne. Então, eu digo, como é que eu nunca tenho experimentado isso? É perfeito. Para mim, é perfeita a harmonização de espumante com o churrasco. Eu tenho outra harmonização que eu gosto muito, que eu aprendi nesse curso que eu contei a você, e é o espumante com o gorgonzola, que aqui em espanhol é o queijo azul. Essa combinação eu acho que é muito boa, eu experimentei nesse curso e eu gosto muito de fazê-la. O espumante, eu gosto do espumante, mas eu comecei a gostar um pouquinho mais ultimamente, como que comecei a compreendê-lo um pouco mais, e aí comecei a gostar também mais e combinar um pouco melhor com outros tipos de comida ou de queijos. Né, eu não sei se você já chegou a pesquisar um pouquinho mais, mas normalmente os espumantes o pessoal prefere combinar com sobremesas, tipo um bolo de festa, mas pensar assim, nossa, churrasco, o pessoal fica meio surpreso. E realmente fica muito interessante, assim como as frituras, né? Vai comer, eu não sei se aí o pessoal consome muita fritura, tipo salgadinho de festa. Aí tem costume de... Temos costume de salgadinhos de festa, sim, temos costume com a fritura também, mas eu nunca experimentei fritura e espumante, eu acho que também... Flor, você tinha falado ali sobre essa harmonização de gorgonzola com espumante. É muito curioso porque nem eu nem o Leonan provamos essa harmonização. E como o Leonan é vegetariano e ele gosta muito de queijo, é uma harmonização que a gente vai tentar. Assim como você influenciou, a gente te influenciou a provar o espumante com churrasco, você nos influenciou, vai nos influenciar a provar o gorgonzola com espumante. Vai ficar aí anotado para futuras harmonizações. Depois você me conta se você gostou ou não. Vou te contar, com certeza. A gente vai tirar foto e te marcar no Instagram. Aqui a gente tem uma harmonização que faz também, não é aqui na real, é uma harmonização que tem nos estudos de harmonizações, né? Que é o vinho, eu não me lembro o nome do vinho, mas é um vinho licoroso e ele harmoniza super bem com gorgonzola e mel. Eu vou lembrar o nome desse vinho e vou te falar para depois você tentar também. Pode ser o madeira? Não era vinho madeira, não.
É um vinho muito específico, eu não me lembro o nome dele agora. É um vinho famoso, mas me fugiu o nome dele. Bem, vamos continuar aqui a nossa entrevista com a Flor. A gente preparou aqui uma outra pergunta para você, falando que o vinho ele sempre habitou as camadas mais altas da sociedade. E aos poucos o público de consumidor de vinhos vem mudando, né? Aqui no Brasil, o vinho ele tem se tornado, mesmo que lentamente, mais popular. Você consegue dizer pra gente se isso ocorre aí também? O vinho vem se popularizando aí na sua região? O que acontece aqui é que, o que eu acho, ao menos, é que aqui sempre foi parte dos dois sistemas. Foi algo popular e glamouroso também. O vinho, por exemplo, em damajuana ou em garrafão para vocês, nos anos 70, ou, por exemplo, o vinho em Tetra Brick, ou, nós dizemos Tetra Brick para vocês, é Tetra Pak. O vinho em Tetra Pak, que é com muito açúcar, é um vinho de uma qualidade muito ruim, mas que é bem barato. É, e, obviamente, os vinhos que são mais exclusivos. Mas aqui eu acho que o vinho sempre estive presente na mesa dos argentinos. Mas o que eu vejo é que, ultimamente, os jovens voltaram a beber vinho. Assim, como que ele tornasse numa coisa mais bacana, mais como dizer, cool, sim? Não tanto de exclusividade classista, por dizer de algum jeito, não? Como aqui na Argentina dizemos algo recopado, assim, como que é bem cool. Então, acho que sim, que aqui, ultimamente, os jovens voltaram a beber vinho. Aqui também, até pelo surgimento do vinho em lata, aí eu acredito que tenha também, vem se tornando mais popular, né? O consumo do vinho se tornou algo mais prático, então o pessoal tem se interessado mais pela cultura do vinho, né? E perdendo essa glamorização, deixando de ser o vinho só para pessoas de classes mais altas, ou então só para eventos, como o Leonan falou que achava que o espumante era só para um brinde ali, né, em datas especiais, né? Então, aqui ocorre bem assim também. Mas o vinho em lata, aí é algo que gosta? Não, ainda se tem muito preconceito com o vinho em lata e também a questão do valor. Aqui ainda se tem vinho em lata é muito caro. O custo de uma lata não compensa. Por um pouco a mais de dinheiro, você compra uma garrafa de 750 ml, né? Então, ainda não é bem difundida. Mas tem estudos que falam que os rótulos que são feitos para as latas de vinho são bem legais, assim, super descontraídos para atrair o público, né? Então, é uma tentativa que o mercado vem fazendo. Aqui tem muita resistência. É. Ainda tem muita resistência ao vinho em lata. O pessoal aqui tem curiosidade, mas tem pena de pagar caro por uma latinha, né? Então, ainda tá caminhando devagarinho. O que eu digo que é super comum é o Tetra Pak é de 1 litro e é um vinho de uma qualidade muito ruim. Em geral, se bebe com algum refrigerante, por exemplo. Noutra época, era um vinho de mesa, por exemplo, nos anos 80, eu acho, que era como um vinho de mesa, é, mas me é engraçado que vocês não têm Tetra Pak, aqui é super comum. Não é algo que seja tão popular, porque não é algo bom. Como eu digo, tem muito açúcar, é, mas é super comum. Sempre é como uma piada que você não vai trazer um Tetra Pak, por exemplo. Sim, é super comum um Tetra Pak aqui. Essa aqui é a bag-in-box, é nesse formato, ó. Ah, E aqui não tá agora porque a gente já consumiu esse, mas aqui vem a torneirinha que você aperta o botãozinho ali e cai o vinho. Aí dentro vem o saco de vinho. sim, eu vi isso em Mendoza, numa espécie de museu que tem aí, que tem um nome que agora eu não me lembro desse lugar, mas eles contavam que isso pode ser muito útil para os restaurantes, por exemplo, para taça, o vinho por taça, e que conserva as qualidades do vinho também, então que pode ser um jeito interessante para vender. É isso mesmo, aqui a ideia das empresas que produzem esse estilo de vinho
é para facilitar para restaurantes não precisarem abrir uma garrafa para servir um vinho para quem quer beber só uma taça. E eles garantem pelo menos 30 dias de garantia de qualidade depois de aberta, né? Então isso é bom. Super legal. E você falou aí de que você foi conhecer Mendoza e falando de regiões do Brasil. Você já conhece alguma região produtora do Brasil, mesmo que você ainda não tenha visitado essas regiões? Eu conheci por vocês, porque na realidade, e me dá um pouco de vergonha admitir-lo, é que eu achava que o Brasil não tinha produção de vinhos. Na minha imaginação, o clima tropical não era bom para o vinho, mas depois eu vi que não é tudo tropical, não é tudo praia e caipirinha no Brasil. Vocês têm neve em Santa Catarina, por exemplo, que eu nunca imaginava isso. Então, eu não sabia, eu conheci, obrigada a vocês pelos vídeos que contaram isso. Eu ainda não conheço o Brasil. O que é super engraçado é que quando eu estudava na faculdade, no segundo ano, o meu professor de administração disse para nós: Deus fica em todas partes, mas o seu escritório está em São Paulo. Então, vocês têm que estudar português urgente, porque aí é onde vão arranjar os melhores trabalhos. Então, como eu sou tão boa estudante, o ano seguinte eu comecei a estudar na Casa do Brasil, mas eu nunca pisei Brasil. Isso é o interessante desse relato. E eu sempre flerto com uma ideia de trabalhar no Brasil. Por exemplo, a Raizen, que é a empresa onde eu trabalho, é uma empresa gigante lá. Então, eu acho quem disse, talvez algum dia eu possa arranjar emprego aí, não sei, mas eu espero que seja assim. Olha, eu acho que você já tá com o pezinho aqui no Brasil. Tem tudo para você vir para cá e com certeza você vai se impressionar com as diferenças de regiões produtoras de vinho. A gente tem aqui no sul, né? A gente mora bem no sul. E mesmo em regiões diferentes do sul já se vê um clima super diferente de produção de uva e de vinho. E é muito bacana, inclusive aqui na Serra Catarinense, né, que é onde a gente mora, o pessoal tem, eu não sei se você gosta de vinho branco de Sauvignon Blanc, da uva Sauvignon Blanc. Aqui o Sim, eu pessoal gosto. tem Sim. essa uva como a queridinha, porque é uma das uvas que mais se adaptou aqui na Serra Catarinense. Mas se for falar do Rio Grande do Sul, que é uma outra região produtora aqui, lá o clima já é diferente, é um clima mais quente, então são outras uvas que se adaptam melhor lá. Então, quando você vir trabalhar aqui no Brasil, você vai querer conhecer todas, com certeza. Eu devo fazer enoturismo no Brasil. É isso aí, vem fazer enoturismo aqui no Brasil. A Serra Catarinense, então, já que você disse que nunca veio ao Brasil, você também já não conhece, né? Não conheço, eu não conheço, não conheço nada do Brasil. Eu deveria visitar, porque senão eu não vou amortizar as aulas de português. Tem que vir visitar a gente. Já tem lugar para ficar aqui na Serra Catarinense. Já está super convidada para fazer parte dos passeios com o Aprendi com Vinho. E falando ainda de regiões produtoras, a gente estava falando que aí sobre a região de Mendoza, que possui uma denominação de origem controlada, que seria Luján de Cuyo. Você já foi lá, né? Como foi a experiência que você teve lá nessa região? Incrível, foi incrível. Em Mendoza, eu acho que é tudo perfeito: a oferta gastronômica, os vinhos, as pessoas, o clima. Eu gostei muito da experiência. A vinícola que eu mais gostei foi El Enemigo, não sei se você conhece, mas o que eu mais gostei dessa vinícola, na realidade, que é a experiência que eles oferecem. Sim, eles oferecem um cardápio de 7 passos, cada um harmonizado com um vinho específico, o que faz uma experiência de um nível terrível. É uma coisa de outro mundo, eu acho. Por exemplo, algo muito interessante que eu experimentei aí é o espumante, mas com pedacinhos de frutas vermelhas, como com uma polpa da fruta vermelha. Eu não sei se estou falando bem, mas eles chamam grana, e é para limpar o paladar, por exemplo. Eu achei uma experiência super diferente, é, incrível.
E um vinho que eu gostei muito, que somente você pode comprar em Mendoza, na Bodega Trapiche, se chama Mãos. É uma obra de arte. Eu não posso catalogar de outro jeito, é uma obra de arte. As uvas se pegam à mão, elas se selecionam e se desengaçam à mão também, logo se fermentam numa pipa de carvalho, pipa de carvalho que vocês dizem, se fermentam numa pipa de carvalho e logo se cria 18 meses numas barricas de carvalho também. E depois disso fica outros 24 meses nas garrafas. É um processo super artesanal e isso é o que eu mais gostei, não? Que é um processo super artesanal e é um vinho espetacular. E a etiqueta, não sei como vocês dizem, etiqueta é? A gente fala rótulo. Como? Rótulo. Rótulo. O rótulo é este. Não sei se você consegue olhar, que é Lindo. Uau, metal. que legal. Aí você E já também trouxe de uma obra de recordação. arte. Sim, é uma obra de arte, é tudo perfeito. Esse vinho realmente é muito, muito interessante. Esse tipo de vinhos que deixam a boca de color morado é super forte. Color Malbec, na realidade. Ah, tá. A cor que deixa os dentes pintados de. Azuis, Ah, legal. forte, é muito forte, mas é espetacular. E você lembra de qual uva era esse vinho? Como? Você lembra de qual uva que era esse vinho? Malbec. Ah, tá, Malbec. Então a Flor Franc não bebe só Cabernet Franc. Não era Cabernet Franc, não, é Malbec, mas era um Malbec espetacular. Ficou guardado na sua memória, então, essa experiência. Sim. E você trouxe as suas garrafas de Malbec desse vinho aí para sua casa para você ter essa experiência mais vezes? Eu já tomei esse vinho, não tenho mais. Eu só trouxe uma garrafa. Era bastante caro. Era muito caro essa garrafa, porque era super artesanal tudo, mas eu já tomei, não tenho outra. É, mas realmente a experiência desse vinho era muito linda também, porque você pode pensar que as pessoas desengaçando as uvas, não? Como que na minha imaginação era uma coisa muito com muito amor também pelo produto. Então, para você provar esse vinho de novo, vai ter que voltar lá em Laurent de Cuyo de novo. A comprar esse vinho. Eu acho que talvez em alguma plataforma de compras digitais, talvez esteja, mas eles me disseram aí que não se pode arranjar em numa loja, por exemplo, você não pode, porque é exclusivo. E são poucas garrafas ao ano que se produzem também. É como um tributo, é como um presente que eles fazem ao vinho e ao trabalho das pessoas. Por isso que tem esse nome, Mãos. Que legal. Eu acho interessante toda a história que envolve um rótulo, uma garrafa de vinho, né? Isso é muito interessante. E falando agora de outras regiões do mundo, você já foi para fora da Argentina conhecer alguma outra vinícola? Se você não foi, qual lugar que você sonha em conhecer aí nesse mundão produtor de vinho? Ainda não, mas eu vou fazer o caminho de Santiago em setembro e vou passar pela região Rioja, se diz em espanhol, Rioja, diz você? Rioja? Aqui fala Rioja. Em espanhol é Rioja. É bem assim mesmo. Região, ok. Meu espanhol é péssimo. E eu vou experimentar os vinhos riojanos, obviamente. Eu acho que vou fazer o caminho de Santiago bêbada. É uma boa forma de fazer o caminho de Santiago. Um novo jeito de fazer o caminho de Santiago é bêbada. Eu experimentei num restaurante que eu conheci 2 semanas atrás, que se chama
Anchoita Cava, que fica aqui em Palermo, que é excelente. Eles têm mais de 120 variedades de queijo, por exemplo. Eu experimentei um vinho que se chama Menciá, que é espanhol, e eu experimentei o famoso Madeira, que é português, né? Que é mais para depois do jantar. Como é que se chama? É um vinho licoroso, é um vinho de sobremesa. Sobremesa, isso. Um vinho mais de sobremesa, espetaculares. Então, eu tinha experimentado algum vinho estrangeiro, mas eu tenho que conhecer algo mais do mundo. Eu prometo a você que vou tirar algumas fotografias aí no caminho de Santiago, na Rioja, e vou etiquetar você no Instagram para a frente do vinho. Boa, gostei da ideia. Vamos adorar estar presentes mesmo de longe na sua caminhada aí. E bêbada, não esquece. Flor, a gente preparou uma outra parte do roteiro surpresa para você, que a gente não te enviou, com 1, 2, 3 perguntas para você responder aqui ao vivo pra gente. A gente quer saber, o Aprendi com Vinho quer saber qual é o seu vinho favorito, tanto de uva quanto de rótulo, se você tem um que você olha e fala, eu gosto muito desse vinho. Sim, o meu vinho favorito é o Cabernet Franc do El Enemigo. Eu acho que é espetacular. E Cabernet Franc, óbvio. Né? Essa uva aí é a sua favorita, não tem como negar, né? E você tem alguma... Essa é a outra pergunta. E você tem algum momento especial, alguma lembrança especial do momento que esse vinho esteve presente para você gostar tanto dele? Sim, com uma amiga, que o seu nome é Jimena. Ela, para mim, é uma referente em vinhos. E a primeira vez que eu tomei, que eu bebi, foi com ela. Então, tipo, acho que isso eu comecei como gostar mais do Cabernet Franc. Eu fiz o curso, as aulas de vinho com ela. Então, é especial também por isso, porque este vinho me conecta com ela. E também acho que eu gosto tanto desse vinho porque eu bebi aí em Mendoza, na vinícola. Então também como que me transporta um pouco a essa experiência de férias em Mendoza, na vinícola, como o cardápio de 7 passos, como toda experiência. Que legal. Muito legal saber que você tem o seu vinho favorito, que você tem lembranças legais que te remetem a esse vinho. E tem uma pessoa especial envolvida, que é a sua amiga, né? Que te ensinou bastante sobre vinhos. E agora, para finalizar, a gente quer deixar o espaço aberto para você mandar uma mensagem para o pessoal que está assistindo esse vídeo. E deixar uma mensagem para os nossos inscritos e para os seus amigos e os nossos amigos que irão assistir esse vídeo. Ok, não sei se o meu português vai representar o que eu quero dizer agora, mas se vai compreender igual, porque o espanhol é muito parecido. Eu sou muito obrigada a vocês por por convidar-me para fazer este vídeo. Eu adoro que vocês comunicam no canal de YouTube. Para mim é super interessante, super engraçado. As histórias, por exemplo, quando são os vídeos da história, eu gosto muito deles. E o que mais gosto é que vocês são super bons comunicadores. Vocês podem chegar a uma audiência que talvez não saiba tanto de vinhos. Então, eu acho que isso é o melhor, porque vocês é como que democratizam, não sei se a palavra é assim para vocês, democratizam o vinho, que é o que acho que temos que fazer, porque antigamente era a bebida de todos os dias. Agora que está voltando um pouco nos jovens, isso ajuda muito a que o vinho, que tem também como
uma identidade muito nacional, muito argentina para nós. Está super legal que vocês comuniquem desse jeito para chegar a uma audiência que talvez hoje não beba o vinho, mas que quer experimentar. Eu acho que é super legal. E também eu quero deixar um beijo especial à minha amiga Jimena, que é o meu referente aqui de vinhos, e ela sempre me explica e me diz o que devo beber, então eu não tenho que beber o Tetra Pak, não? Porque ela me ensina. Acho que ela vai ver este vídeo também. Mas estou super, super obrigada a vocês por este canal. E estou super contente também que agora vão começar com todo mundo de outras bebidas e da cerveja. É legal saber o que tomamos. Eu acho que está bom saber o que uno toma e como se faz e toda a história que tem de trás disso. Então, eu sou super agradecida a esse conteúdo que vocês compartilham. Que lindo tudo isso que você disse. A gente fica muito feliz em saber que você está gostando, né? Assim como muitas pessoas vêm até nós agradecer, que acabam aprendendo sempre alguma coisa com os nossos vídeos. E pra gente é muito especial poder ter pessoas, mesmo que de longe, nos assistindo e aprendendo com a gente, né? Aprendendo com o vinho, literalmente. E um beijo pra... Como é que é o nome da sua amiga? Jimena, né? Jimena. Jimena, um beijo pra Jimena aí que vai estar assistindo o nosso vídeo. Uma embaixadora do vinho na Argentina. Isso mesmo. Flor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente fica muito agradecido também. Fico muito feliz de ter te conhecido, mesmo que de longe. E que você tenha muito sucesso aí na sua vida como artista, como dançarina e como engenheira nas horas vagas também. Muito obrigada. Eu espero muito ansiosa quando vocês vieram à Argentina, porque eu quero fazer enoturismo com vocês. Com certeza. Iremos fazer juntos. Sim, eu espero vocês na Argentina. Muito obrigada por tudo que você proporcionou pra gente hoje. Um beijo enorme para vocês. Deu. Finalizamos. Aí não posso.